durante esse tempo, que é um tempo relativamente curto para nós vermos muitas coisas. Ontem um irmão perguntou para mim se eu ia falar de alguns cantores, algumas coisas que estão acontecendo, né? E eu falei que eu preferi deixar para nós vermos o que a palavra diz, do que é certo, e assim reconhecermos o que não está de acordo com a palavra de Deus. Antes, entendendo um pouquinho, eu ouvi recentemente sobre uma pessoa da área empresarial dizendo assim: você, quando vai fazer algum empreendimento, você precisa primeiro conhecer tudo aquilo que você puder conhecer sobre o assunto. O segundo ponto, que esse ponto esses itens são seguidos pelos judeus na área financeira. O segundo é você ser um empreendedor. E terceiro, você ter uma pessoa experiente, um tutor, que lhe ajude a não cometer os mesmos erros. E eu ouvi aquilo, mas recentemente nós estivemos com um pregador em nossa igreja, e ele disse isso na nossa área pastoral, área ministerial. Ele disse assim: qual é a matéria que nós lidamos todos os dias? É com a palavra de Deus. Então é necessário que nós conheçamos a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Eu tenho uma grande dificuldade de memorização. Eu tive uma situação na minha vida que eu tinha facilidade, memorizava as coisas, e depois de um grande estresse, eu perdi grande capacidade de memorizar. Então eu tenho que ler um texto, reler, e às vezes parar no meio e voltar. Então eu encontro um desafio que é esse lado. Mas eu entendo que nós precisamos mergulhar na palavra cada vez mais. Agora, como uma das coisas que uma pessoa disse também, e lendo o texto de Eclesiastes e vendo todas as falas sobre preguiça, eu vejo que nós podemos incorrer facilmente na preguiça, porque nós com facilidade podemos justificar o nosso cansaço e deixarmos algumas coisas importantes para nós, para aquele momento que a nossa mente justifica assim: não, você merece, você ficar parado agora e assistindo uma televisão. Não que não possa assistir um filme, não é isso. Mas é que facilmente a nossa mente ela vai sendo degradada nesse aspecto da prontidão de buscar. É o momento de você ir ao teu quarto e orar, a buscar na palavra, a ler algumas coisas. E o terceiro fator é uma série de atividades que nós podemos nos envolver, que elas são até importantes, mas elas não são essenciais. E com isso nós perdemos o momento, o tempo de dedicarmos ao que é importante realmente. Então isso sempre precisa estar na minha mente para me lembrar daquilo que eu preciso focar a minha atenção. Eu gostaria de fazer algumas indicações aqui de alguns materiais, alguns livros. Recentemente um rapaz de uma igreja neopentecostal, ele me procurou aí na igreja, e ele já havia participado de algumas reuniões nossas, e ele falou assim: eu não preciso bater cabeça, vocês já estão caminhando um pouquinho mais aí, me ajude aqui a levar a igreja à centralidade das Escrituras e à suficiência de Cristo na adoração. Então aí eu comecei a conversar com ele, escrevi algumas coisas, passei para ele algumas coisas que eu tenho escrito, e fiz algumas indicações. Um livro que eu gostaria de indicar para vocês é do Russell Shedd, Adoração Bíblica. Esse é um bom livrinho para a gente ler. Um livro que ainda estou lendo, indo e voltando,
Também A Essência da Verdadeira Adoração, de John MacArthur. É um livro que você também pode indicar para a leitura das pessoas envolvidas no ministério. Um outro livro, também do Bob Kaufman, que é Verdadeiros Adoradores Buscando o que Deus Valoriza, esse livrinho aqui. E um outro livro que eu separei, dentre outros que eu tenho de oração, é do Timothy Keller, Oração, Experimentando a Intimidade com Deus. Tem um outro que eu deixei no carro, que é O Lugar Secreto. Eu não lembro agora o autor. Mas material que dá para a gente indicar, de buscar, a ler algumas coisas sobre o assunto. Vamos lá, então. Em nome do Senhor Jesus. O que é adoração? O que é adoração? Quando nós pensamos em adoração, quando nós ouvimos essa palavra, o que vem à sua mente? Primeiro que a palavra adoração não está nas Escrituras, né? Não tem. Mas está adorar. Antes de nós vermos um pouquinho sobre a etimologia da palavra, eu trouxe para vocês aqui algumas pessoas que falaram um pouquinho sobre esse assunto. O John MacArthur, num livrinho chamado Worship the Ultimate Priority, Adoração, a Prioridade Final, ele diz: adoração é tudo o que somos, reagindo corretamente a tudo o que Deus é. E ele usa a palavra reagindo, não é agindo, a reação é baseado numa ação de Deus em nossas vidas, a revelação dele mesmo. William Temple, um arcebispo de Cantuária, no início dos anos de 1940, ele definiu a adoração como: adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, limpar a imaginação por meio da beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e dedicar a vontade ao propósito de Deus. Pode passar esse aí, que esse nós lemos já, esse texto do Salmo 33. Então, adorar ao Senhor, segundo essas definições, é algo integral. Não está ligado diretamente ao cantar, ao tocar, porque a maioria das pessoas, quando ouve esse termo louvor e adoração, ligam direto a esse quadro de alguém cantando. E aí alguém fala assim: mas eu não sei cantar, eu não canto. Quer dizer que ele não canta, ele não adora? Não é verdade, não é? A adoração, segundo a palavra de Deus, é algo que vem do coração de Deus, a revelação dele mesmo na pessoa de Jesus Cristo, e nos leva a viver para a glória dele, em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, a primeira questão que eu gostaria de falar para vocês é sobre essa essência e a prioridade final das nossas vidas, porque a maneira como adoramos, diz MacArthur, individualmente afeta não apenas a nossa vida pessoal, mas também a vida da igreja como um todo. Então, se nós nos encontramos geralmente na reunião de domingo para exaltarmos ao Senhor, o que de fato é recebido por Deus, se a vida durante a semana não expressa essa verdade? Se não é algo que está em prioridade máxima nós vivermos para a glória de Deus. O domingo, ele se torna vazio, a reunião da igreja, porque a minha vida individual vai afetar a vida da igreja, vários irmãos reunidos. E isso é algo que nós precisamos pensar. Ainda sobre as implicações da adoração na vida cristã, há 2 pontos muito importantes. O primeiro é escatológico, porque desde que a adoração ela será central na vida no céu, na eternidade, nós temos vários textos aí, ela deve ser central na nossa vida agora, na vida da igreja agora. O puritano John Owen,
nos lembra que a verdadeira adoração, ainda que oferecida na terra, é conectada nos céus. Nós vimos nos textos aqui, logo no início da nossa reunião, do Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. Nós vemos uma série de textos, lá mesmo, na inauguração do templo, onde a oração de Davi é uma oração de entrega, de adoração. E nós vemos essa linha mestra vindo desde Gênesis até o Apocalipse. E nós vimos no texto de hoje, Apocalipse, adoração dia e noite diante do Senhor. O outro aspecto importante da adoração é que ortodoxia e ortopraxia têm que andar junto. A ortodoxia está fundamentada, é a própria palavra de Deus, a doutrina, a verdade do Evangelho em nossas vidas. Só que eu posso saber muito das Escrituras, mas a minha ortopraxia, a minha vida, ela não expressa isso. E de fato Deus não será adorado, porque a minha vida pode estar desconectada de como o Senhor recebe essa adoração, como Ele deseja ser adorado. Aqui a expressão em latim, lex orandi, lex credendi, talvez seja assim a expressão. A norma da oração estabelece a norma da fé. O que se ora é o que se crê. Segundo este princípio, adoração e teologia caminham juntas e grande parte de nossa teologia, certa ou errada, é influenciada por nossa liturgia, a forma que nós entendemos e nos reunimos para isso. O culto cristão deve apontar e exaltar a plenitude da fé cristã, que é a pessoa de Jesus Cristo e sua obra salvífica. Então, esses dois aspectos aqui, eles precisam estar claros em nossa mente. A maneira como nós entendemos e nos reunimos para adorar, conhecemos a teologia, influenciará a vida da igreja. Nós não paramos para pensar muito sobre o que é cantado na igreja. Agora eu estou pensando na própria reunião do povo de Deus. A própria reunião do povo de Deus precisa acontecer debaixo das Escrituras. Já está? Oi. Então, esta prática, aquilo que você, o que você tem de fundamentação teológica, é, na realidade, aquilo que você vai praticar. E a igreja se reúne, a igreja brasileira, nós temos aí a igreja africana com uma cultura que eles celebram muito mais corporalmente, mas se tudo isso não estiver fundamentado nas Escrituras, também é vazio. O problema está na coisa errada, naquilo que nós não prestamos atenção, que tantos pastores e líderes não prestam atenção, focalizam, geralmente há um receio de magoar alguém da liderança do ministério, alguém que toca, alguém que canta. Então o pastor ele se contrai e fica no aspecto somente da pregação. Mas é necessário que o pastor, o líder, cuide dos membros, daqueles que estão também ali cantando, porque não são dois departamentos, é uma igreja só. E aquilo que será cantado ficará talvez um pouco mais forte na mente, continuamente, do que uma pregação, né? Nós lembramos de textos, de cânticos, de hinos, com muita facilidade, maior facilidade do que foi falado numa pregação. Então veja que a teologia do cântico precisa também ser muito acurada, de acordo com as Escrituras. Seguindo, eu gostaria então de olhar aqui para o texto de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4. Quem achou pode ler para nós, 1 Crônicas 16, 4. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber. Isso aí ele vem dizendo quem são essas pessoas. Mas veja que há um grupo de pessoas no Antigo Testamento aqui
que essas pessoas estavam encarregadas de um ministério. E a palavra aqui é celebrar, louvar, exaltar o Senhor. Veja bem isso. Aqui a palavra adorar, ela é a palavra no hebraico shachá, que dá a mesma ideia do Novo Testamento, a palavra proskunel, que é prostrarmos, reconhecermos os atributos de Deus. Aqui havia esse grupo de pessoas que estavam diante do Senhor para ministrar, celebrar, estavam para servir, para louvar, para exaltar o Senhor. O ponto central é isso. É um prostrar, é um reconhecer quem Deus é. Adorar é reconhecermos o caráter de Deus, tanto por meio da fala, do canto, quanto da nossa vida. Se a nossa vida não bate com a verdade do Evangelho, de verdade nós não estamos adorando ao Senhor. Muitas vezes, com muitas palavras, com muitas coisas que são aparentemente bonitas, mas sem a essência da verdadeira adoração. Agora, no Salmo 9, versículo 1 e 2. Salmo 9, versículo 1 e 2. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, Altíssimo, proclamarei louvor. Aqui há uma diferença, não é? Ali, no primeiro texto de Crônicas, nós estamos vendo exaltar ao Senhor, falar com o Senhor, dizer dos seus atributos, de quem Ele é, reconhecendo. Agora aqui no Salmo 9 nós vemos a outra expressão que é Yadá, e alguns outros textos que são traduzidos por louvar, que é o Terrilá, que é confessar o nome de Deus, dar graças com cântico ou hino de louvor, ação de graças rendidas a Deus. Louvar pessoalmente ou de público, cantar louvores, que evidencia essa ideia de nós levantarmos as nossas mãos, proclamando com alegria o que Deus faz. Por meio de nós, em nós, por nós, o que Ele faz. Então nós, quando nos reunimos, nós podemos louvar ao Senhor. Sim, qualquer outra pessoa pode falar, louvar ao Senhor. Não necessariamente uma pessoa precisa ser nova criatura. Uma pessoa, quando ela reconhece a criação de Deus, essa revelação geral, que nós na teologia chamamos desse reconhecimento que há um Deus que criou todas as coisas, essa pessoa louva ao Senhor por isso. Quando nós dizemos para alguém, nossa, que bonita camisa, nós estamos pensando naquele que fez aquela camisa. Há um louvor, mas adorar a Deus. Somente aqueles que foram convertidos, aqueles que foram feitos novas criaturas, que podem reconhecer de fato quem Deus é. Que podem confessar e dizer, Senhor Deus meu, Senhor da minha vida. Aquele que foi convertido, nascido de novo em Cristo Jesus. Então, o que nós temos na maior parte das liturgias das igrejas, nós não temos como olhar o coração da pessoa, saber quem está adorando, quem não está adorando. Mas, em essência, o Senhor conhece. Ele sabe os nossos corações. E se nós não atentarmos para, como líderes, como pastores, para expor a palavra de Deus a esta verdade, o próprio Evangelho, nós corremos o risco de ter uma reunião até aparentemente bonita, com várias músicas, com orações, mas vazia da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que é necessário para ser um verdadeiro adorador? Essa é a pergunta. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, que diz Hebreus 11:6. Então a fé é o início e o meio e o fim das nossas vidas aqui.
nós precisamos crer de fato nas Escrituras. Então, aqueles que estão sendo pastoreados, aquelas pessoas do ministério, elas creem de fato na obra da cruz? Creem de fato que eram pecadores, iníquos, separados da glória de Deus, e que por meio da cruz de Cristo foram feitas novas criaturas? É necessário nós verificarmos isso. Essa semana eu cheguei para uma das meninas que estão no ministério e falei assim: você sabe o que é o novo nascimento? Aí ela rodou para cá, rodou para lá e não respondeu. E eu falei para ela: e você nasceu de novo? Ela falou: sim. Eu falei: como é que foi? Isso e aquilo, e rodou e não chegou na palavra. Então eu sentei com ela e falei assim: querida, a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é o poder de Deus para nos fazer novas criaturas. Se você não tiver a palavra de Deus no seu coração e com a convicção de que é o poder de Deus que faz isso na vida de qualquer pessoa, você vai estar só acumulando um conhecimento, frases que você ouviu falar, e não da verdade do Evangelho. Então é necessário que a gente vá e converse, saiba, você conhece, você é nova criatura, você é salvo, como é que foi isso na sua vida? Então nós precisamos agir mediante a graça de Deus nesse ponto de ir realmente, não ficar num subentendido. Aquelas pessoas que estão ensinando na igreja são pessoas que vão influenciar outras. Eu vou entrar daqui a pouquinho nesse aspecto que é tão importante, de que as pessoas na igreja responsáveis pelo ensino sejam pessoas experimentadas na palavra de Deus, para nós não corrermos risco. Ontem eu vi uma pessoa dizendo assim: nós temos pessoas de esquerda, não é camufladas, ela falou, infiltradas no exército. Nós temos pessoas de esquerda infiltradas não só na educação, nós temos pessoas infiltradas, e foi dizendo. E na igreja há pessoas infiltradas também. Recentemente nós vimos um vídeo de uma moça, ela disse que frequentou a igreja durante muito tempo, e ela sabia como era o movimento da igreja, como se chegar, como humildemente chegar e ir conversando, e daqui a pouco ganhando a confiança das pessoas, e ela estava ensinando para crianças. Então ela estava numa live que alguém que participou dessa live gravou e colocou isso na internet. Ela disse assim: é fácil, você vai entrando, você está lá no meio, você até fala algumas coisas da palavra de Deus, mas aí você vai falando o que você quer, e as crianças vão te ouvindo, e todo mundo está achando que está tudo bem. Esse é um grande problema. Jesus Cristo e sua obra salvadora, então, formam o fundamento da nossa fé. Não há outro fundamento, não há outra base. Por isso, nós precisamos voltar nossa atenção ao saber como crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Antes, diz 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto... Ligação de fora, né? Vou até colocar no modo avião aqui. Crescer no estudo da palavra é necessário, e o grande desafio para mim, eu creio que para vocês também, é nós encontrarmos, no meio de tanta atividade, um momento para chegar e pastorear esse rebanho, a levá-lo à centralidade das Escrituras, a basear nas Escrituras o conhecimento e a obra de Cristo Jesus. Eu fiz uma pergunta para o ministério essa semana, eu falei assim: todos nós, se você estivesse numa reunião de um pequeno grupo, alguém pedisse para você testemunhar da obra de Cristo em sua vida, você conseguiria fazer isso? Você tem um mínimo de conhecimento de que Jesus Cristo fez? Você tem no teu coração os textos da palavra?
E esse é um grande desafio. Um grande desafio de você parar e, junto com aquelas pessoas, caminhar com elas. Então, a base para ser, pode passar, um verdadeiro adorador, primeiro, é ser uma nova criatura. É condição sine qua non nós termos aquelas pessoas que estão servindo no ministério, que mesmo que são ainda novos na fé, eles estejam caminhando na verdade do Evangelho, crendo no Senhor Jesus Cristo e sendo realmente umas pessoas regeneradas. E como nós vemos isso? Nós não temos como conhecer o coração, mas a Bíblia fala que vem pelos frutos. A boca fala de que o coração está cheio, pelos frutos nós conhecemos, isso nós só poderemos conhecer se nós andarmos juntos com eles. E esse processo é chamado de santificação. Primeiro, Cristo. Segundo, Cristo. Terceiro, Cristo. Quarto, Cristo. Quinto, Cristo. Tudo é centrado nele, na pessoa do Senhor. Queria falar um pouquinho para vocês sobre a reunião do povo de Deus, e antes eu preciso trazer o que nós conhecemos na teologia reformada sobre os meios da graça. Quais são os meios da graça? Existem o que nós chamamos de meios particulares da graça e os meios públicos da graça. Quais são esses meios particulares? O primeiro destes é a leitura da palavra de Deus. São os meios, e a palavra meio é um caminho para se chegar a algum objetivo. Então, como que nós temos a comunhão e a bênção da graça de Deus em nossas vidas? Começa pela palavra de Deus. Não foi assim que o Senhor disse lá no começo? Haja, é a palavra dele, o verbo vivo. A palavra de Deus em nossos corações. O segundo meio particular da graça é a oração. O terceiro meio particular da graça é a meditação nas Escrituras. E esses 3 pontos precisam ser contínuos em nossas vidas, para que nós tenhamos da palavra de Deus em nosso coração. E aí eu volto àquele ponto. Como nós, como pastores e líderes, vamos ministrar a alguém sem termos a palavra do nosso Deus em nosso coração? Você entende que isso é matéria central? Se um professor, ele precisa conhecer da matéria que ele vai ensinar, se um empresário precisa conhecer a área que ele atua, por que um cristão acha que ele não tem que estudar as Escrituras, que ele não precisa debruçar sobre a palavra de Deus, que ele não precisa buscar ao Senhor em oração, que ele não precisa ter o tempo de mastigar, de digerir, de meditar nas Escrituras? E é fundamental para as nossas vidas e fundamental para quem está no ministério também ensinando. E aí nós vamos agora aos meios públicos da graça. Quais são esses meios públicos? Reunir-se para adoração é o primeiro deles. Nós vimos lá em Atos que a igreja estava reunida e eles se reuniam em nome de Jesus para o partir do pão, para as orações, para adorar ao Senhor. Então esse é um princípio fundamental para nossas vidas, nós termos a comunhão dos irmãos. Essa ideia de que hoje nós estamos vendo, não, eu não preciso me reunir, eu posso adorar em casa, eu posso cultuar, pode, mas não é só isso, uma não elimina a outra. Você, como filho de Deus, como integrante do corpo de Cristo, a reunião do povo de Deus é ali onde nós somos tratados pelo Senhor, onde o ferro afia o outro ferro, onde eu sou questionado de alguma prática, onde eu sou ensinado da palavra de Deus, onde o meu temperamento vai ser tratado mediante o temperamento de outro irmão. Então é necessário a reunião do povo de Deus. É um meio que o Senhor nos abençoa, nos ensina, edifica as nossas vidas. O segundo meio público da graça são as ordenanças do Evangelho. Quais são as ordenanças? Quais são as ordenanças que o Senhor Jesus nos deu? Batismo, ceia e lavar os pés uns dos outros. Nós conhecemos mais, só 2, que é o batismo e a ceia do Senhor. Mas é um meio, é uma ordenança do Senhor.
Terceiro, a comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo é o terceiro meio público da graça. Comunhão, intimidade. O quarto meio da graça é a oração coletiva, onde nós levantamos, um ora, o outro ora. Nós ouvimos a oração que o pastor Glenn disse ontem. Eu quero ouvir a sua oração para dizer amém ou misericórdia. Não é? Isso faz parte da vida da igreja. E quando nós nos reunimos, então, esse é um primeiro meio da graça, que é a adoração em comunidade. Nós temos aí um outro fator, pode passar, Fernando, que é o que nós chamamos de culto congregacional. Eu vou falar da parte prática, né? No começo nós vemos que é necessário ser uma nova criatura, é necessário conhecer as Escrituras e caminhar no conhecimento de Cristo. Mas nós temos um momento específico, que é o momento que é um grande diagnóstico de como está a vida da igreja, que é o momento do culto congregacional. E nesse culto congregacional, onde várias pessoas de faixas etárias diferentes, de educação diferente, de caminhada diferente com o Senhor, se reúne com o propósito de conhecer e adorar a Deus. Este é o culto público. E é chamado de congregacional porque nós temos a congregação toda. Nós não temos ali uma elite. Nós temos um grupo, mesmo que nós tenhamos, por exemplo, uma reunião de jovens somente, ali nós temos jovens de diferentes idades, diferentes criações. Ele precisa ser congregacional. E eu quero falar para vocês o que é, então, esse culto congregacional. Porque é no culto congregacional que toda a igreja pode cantar a uma só voz ao Senhor. O canto congregacional é aquele que é acessível, que inclui toda a congregação. Trata-se de uma música que, em tese, todos os que estão reunidos na congregação sejam capazes de acompanhar e compreender, com o objetivo de que todos os membros participem do louvor coletivo na sua igreja. E aqui nós encontramos um problema. É que nós temos uma cultura líquida, volátil, uma cultura que ela acredita que tudo que é antigo é ultrapassado, não presta mais. É uma cultura que rejeita ordem, é uma cultura que rejeita alguém mais velho ensinando. E com isso, porque muitas vezes os pastores negligenciam o pastoreio, o cuidado dessa equipe, das pessoas que estão servindo, e não só no ministério que nós chamamos aqui de adoração e culto, mas na educação infantil, no ensino das crianças, o que acontece? As coisas estão acontecendo ali no meio, e nós estamos achando que está tudo correndo muito bem. Porque o nosso encargo ali é pregar a palavra de Deus, mas não é só isso. É necessário o ensino, a admoestação, o acompanhamento. E por conta de muitos pastores negligenciarem isso, nós vemos um grande levante de uma outra realidade, uma outra cultura no meio da igreja, causando divisão. Porque se eu entendo que o culto é congregacional, eu preciso respeitar as pessoas mais velhas, que têm um histórico de vida, que já têm, de certa maneira, uma tradição, que já andaram muito mais do que nós, e eu preciso atentar para essa parte da congregação. Eu preciso entender que eu tenho jovens também, jovens que são fortes, como diz João, que eles estão buscando o seu lugar, o seu espaço ali, e eles precisam de cuidado também, para não enfiar o pé pelas mãos, porque nós fizemos isso muitas vezes quando mais novos. Nós temos as crianças, e todo esse grupo se reúne para adorar juntamente ao Senhor. Como fazer isso? Como trabalhar com a igreja para que esse culto... Palavras, ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes.
louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles, coletivo, um grupo de pessoas cantando, exaltando ao Senhor. E você vai ver sempre isso. Louvarem o Senhor, render-lhe graças. Tem um alvo muito específico onde eles querem chegar. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então aqui nós vemos nesses textos, especificamente nesse, uma centralidade, um objetivo muito claro na reunião dessa igreja, nesse culto congregacional, que é exaltar ao Senhor. O foco está muito claro. E aí eu parto agora para esses pontos que eu quero trabalhar com vocês neste tempo que ainda resta. Primeiro, um cântico congregacional deve ser congregacional. Como que é esse cântico, essa reunião do povo de Deus? Segundo, um cântico congregacional deve ter como foco a Trindade. Terceiro, o texto e a música concordam com o objetivo. Quarto, o canto congregacional do povo de Deus deve ser bíblico. A letra deve ser teocêntrica, cristocêntrica ou antropocêntrica. No cântico congregacional, cantamos o Evangelho de Jesus Cristo e, por último, as emoções. Então, vamos passar à frente e ver que a teologia e a música precisam concordar. Nós não podemos pensar em algo fora das Escrituras com o objetivo claro de adorar ao Senhor. Então, aí, no final, eu quero colocar alguns exemplos de músicas que nós vemos na realidade aí do meio evangélico que estão totalmente fora dessa verdade. Primeiro, um cântico congregacional deve ser congregacional. O texto de 1 Crônicas 16:7 fala da reunião do povo de Deus, reunião daqueles que estão com o objetivo de adorar ao Senhor. O cântico cristão, diz Matt Boswell, não é feito para pôr em destaque uns poucos talentosos, mas para incluir as vozes de muitos. A participação congregacional protege a Assembleia da ostentação e pompa e provê o ambiente para uma resposta exultante e cheia de graça à revelação de Deus. Preste atenção nisso. Quando nós vemos que há pessoas no ministério que estão querendo aparecer, ela está roubando a glória e a honra que deve ser dada ao Cordeiro. E nós temos que ter cuidado com isso. Aí o que nós fazemos? Jogamos fora? Não. Caminhamos junto com essa pessoa. Se ela tem condições de permanecer, se ela é ensinável, nós vamos continuar caminhando. Senão essa pessoa tem que sentar no banco. Ela tem que ser cuidada ali, fora desse ponto, fora desse foco. Porque não há outro foco a não ser a Trindade Santa na adoração. E às vezes o povo de Deus está reunindo, a palavra diz que eles honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vejam o quanto é sério isto na reunião do povo de Deus. Porque se não há o fundamento das Escrituras, se não há a centralidade e suficiência de Cristo, o que nós estamos fazendo na reunião? Se
a maneira das pessoas escolherem os cânticos a serem cantados para a igreja está baseado no padrão da estética, ou seja, porque é uma música que me agrada aos ouvidos, mas ela não é verificada no seu conteúdo. O que nós estamos fazendo ali? Não é? Eu fico pensando às vezes, e eu vou falar sobre hinos e cânticos. Eu tenho um livrinho muito legal, eu coloquei aqui, para trazer um trecho para vocês. Esse autor, ele vai falar, o MacArthur, sobre os cânticos e os hinos. Ele fala sobre o século XIX e o século XX, o que aconteceu nas igrejas. Eu vou falar um pouquinho do que aconteceu. Eu e o Fernando, nós acabamos fazendo uma faculdade de música, estudamos um pouquinho de história. Mas se você prestar atenção na música, houve uma época, música antiga, que o foco estava na letra. O conteúdo que estava sendo cantado era muito importante. Então, toda a parte da melodia estava, a harmonia, tudo sendo feito, estava a serviço da letra a ser cantada. Depois, a melodia começou a ficar em evidência, e várias melodias, então aí começaram a abrir em vozes. Mas o foco deixou de ser a letra para pensar na estética musical. Final do século XIX, começo do século XX. Bom, nós já tínhamos aí uma música de Bach, outros compositores que eles exploraram o máximo da harmonia, do ritmo, da melodia, das letras. Agora, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, um pensamento que veio foi o seguinte: a vida não tem sentido, a educação não resolveu o problema do meu vazio, a política não resolveu, a teologia, a igreja não resolveu o meu problema. Então, eu não quero saber de nada disso. Eu quero viver agora da maneira que eu quiser. Eu quero viver como a gente sabe desse relativismo, de nada tenho falta. Eu não preciso de mais nada, eu tenho que viver de acordo com o meu nariz apontar, isso que eu vou viver. Então, há um levante de rebeldia contra tudo que já vinha sendo ordenado. E aí, a música, a arte em geral, não sei se vocês já ouviram aquele quadro de Monkey, que é aquela cara, assim, uma ponte, aquela parecendo uma máscara daquele do Pânico, né? Vocês já viram esse quadro? Aquilo ali expressa a crise existencial da humanidade. E como nada que poderia trazer algum alento resolveu o problema do ser humano, então ele agora está num desespero. Vem a guerra. E aí toda a arte, a cultura expressa o que está no coração do homem, mas ela também é motivadora de um caminho que ela vai de encontro, né? De encontro. De encontro. Ela não vai ao encontro, ela vai de encontro contra a verdade do Evangelho. Porque, em última instância, se Deus não existe, eu posso fazer o que eu quero. Deus está morto é uma expressão de quem quer viver uma vida totalmente libertina, andando conforme a sua própria vontade. E a música vai expressar isso também. Um cântico congregacional deve ter o foco na Trindade. Veja o Salmo 96:1. Salmo 96:1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Qual que é a ordenança? Cantai ao Senhor. Ele fala duas vezes nesse versículo pequenininho. Cantai ao Senhor. Então ele diz primeiro que é para nós cantarmos, mas é cantarmos ao Senhor. Não é cantar para um enlevo espiritual, não é cantar para agradar as pessoas, é cantar ao Senhor.
Então, os cânticos ou hinos que cantamos como igreja não são prioritariamente uma preparação para o sermão, é para exaltar ao Senhor. Eles podem ajudar até nisso, levando a um tema da pregação a ser cantado, mas eles não são para esse objetivo. O cântico congregacional é para adorar a Trindade Santa. O canto congregacional não deve ser organizado com o intuito de preencher o tempo de liturgia da congregação. Vamos cantar aí umas musiquinhas para poder, até que o pregador chegue. Cantar ao Senhor é uma santa prática cristã. Olha a seriedade disso. Deus nos ordenou que cantemos, e isso deve ser motivo de alegria para um salvo por Jesus Cristo. Aí a igreja não está expressando. Aí o dirigente começa. Vamos lá, gente. Você que tem o Jesus Cristo, você que tem... E aí começa a falar. E aí, vamos animar. E vai levando as pessoas a essa animação. E aí a pessoa fica constrangida, e aí ela se levanta, e levanta as mãos, e começa. Aí nós vemos aquelas coisas que têm acontecido absurdamente, e é trenzinho de Cristo, e cai no chão, e lagartixa de Cristo, porque tem que subir na parede. Gente, isso não é culto. Isso é uma abominação, porque estão usando o nome de Cristo de uma coisa que não tem nada a ver com Cristo. Paganismo. E como é difícil a juventude hoje enxergar isso. É por isso que nós insistimos que tem que haver a ministração da palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer. Mas a nossa juventude, nós mesmos, estamos sendo tão bombardeados com coisas que não tem nada a ver com as Escrituras. E aí, de repente, nós nos pegamos fazendo alguma coisa que o Senhor não manda. É o culto inaceitável. O Senhor não aceita isso. Por quê? Porque não é conforme a sua vontade. Fogo estranho, exatamente. O texto e a música concordam com o objetivo? Pode passar, por favor. Algo que nós temos que atentar. O texto e a música concordam com o objetivo de adorar ao Senhor? Então eu quero falar sobre a parte musical, alguns fatores importantes. Quando nós estamos falando de culto congregacional, o andamento é a velocidade que a música é cantada. Às vezes a música é tão rápida que os mais velhos não conseguem cantar juntos. Então aí os jovens têm que pensar assim, olha, essa música aqui, ela não dá, porque tem tanta letra e é tão rápida que não dá para os mais velhos cantarem. Então a gente tem que ir mais devagar. Nós temos que ir no passo do povo no deserto. Das crianças e dos velhos. Das crianças e dos velhos. Outra coisa, a música tem uma altura. A altura é o tom da música. Eu posso cantar uma música que para mim é ótima, mas para a igreja está todo mundo se esgoelando. Ou as mulheres vão se esgoelar, ou os homens, e não vai dar certo. Então a equipe tem que prestar atenção nesses pontos. O andamento da música, a altura, que é o tom. A música não pode ter grandes saltos. Eu faço assim, porque eu dificulto a igreja de cantar. E se o objetivo é que toda a congregação participe, eu tenho que cuidar disso. Veja que essa é uma estratégia, eu lembrei disso agora. Quando você ouve uma música que tem o propósito, não de exaltar ao Senhor, mas de levar as pessoas à emoção, você vai ver isso. Ela vem numa toada e, de repente, uma parte dela começa a ter uma intensidade instrumental e saltos, porque isso mexe com o emocional das pessoas também. Aqui, sem grandes saltos na melodia, intervalos grandes das notas, o ritmo que permita ser cantado com relativa facilidade pela congregação. Por isso os hinos são tão cantados, ou eram na maioria das igrejas, porque eles têm as estrofes que se repetem, um refrão. Um hino consegue desenvolver um tema teológico, consegue desenvolver algumas coisas que essas músicas, muitas que nós temos hoje, não conseguem. Esse livrinho aqui, no último capítulo, que ele intitulou Corpo, Alma e Mente, se não me engano,
vai falar exatamente sobre esse aspecto, onde você se perde nisso, você se perde com tantas outras coisas que chamam a atenção e menos com o que é essencial para a adoração. E por último, que não tenha solos extensos que retirem o foco da letra. Um arranjo bem feito. Nossa, como a gente vê tantas coisas bonitas na música clássica, por exemplo, na nossa música contemporânea, mas tem coisa que a congregação para e fica olhando o sujeito solar. Acontece isso lá onde você congrega? Só lá. Então, o aspecto, a parte musical, ela é importante e ela precisa estar coerente com aquilo que nós estamos cantando, é o que nós veremos agora. O texto e a música concordam com o objetivo, agora falando sobre o texto cantado. No Salmo 96, versículo 2, nós encontramos: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Ele está falando que no nosso cântico, nós proclamamos a salvação, nós proclamamos o que o Senhor faz, o que Ele fez, o que Ele fará. Então, ele diz: bendizei o seu nome. Bendizer é elogiar, aplaudir, expressar aprovação ou admiração, exaltar com palavras ou canto, magnificar, glorificar. E aí Bob Sorge, que é um dos autores desses livros, diz assim: nós louvamos a Deus diretamente pela exaltação a Ele, ou por expressarmos nossa admiração a Ele. Exaltação ou admiração. Quando nós exaltamos, nós dizemos quem Ele é, dos seus atributos. E quando nós o admiramos, dizemos do que Ele faz. Além disso, louvamos a Deus indiretamente, elogiando-o ou tornando-o magnífico a outras pessoas. Quando nós dizemos para outras pessoas de quem é Jesus, nós estamos adorando a Ele. Nós estamos falando da pessoa do Senhor. Seguindo. O texto e a música, ainda nesse aspecto, concordam com o objetivo? Então aí nós temos que ver alguns aspectos bíblicos do louvor congregacional, que são extramusicais, que é o seguinte: quem é o centro? Quem é o centro? A quem nós estamos? O cântico se refere a quem? Porque às vezes, quando nós estamos cantando, estamos no aniversário, nós cantamos parabéns para o aniversariante. Às vezes as letras das músicas não tem nada a ver com o Senhor. Elas falam do homem. A centralidade está no homem, gente. Isso é perigosíssimo, porque é ali que nós estamos formando a base teológica dos membros da igreja. Verifique as letras que vocês têm usado para cantar na igreja. De vez em quando ainda nós não enxergamos uma coisa, não é? Passa anos, aí a gente olha aquilo dali. Quer ver um exemplo? Nós cantamos "Ao único que é digno de receber", né? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Bonito, tudo certinho. Aí, qual a parte que você conhece que vem depois? Coroamos. Nós não coroamos o Senhor Jesus. Ele já foi coroado. Nós reconhecemos que Ele... Então aí, depois de cantar anos, tentamos, adoramos, aí como repete depois, aí tá bom, vamos ver o que é. Aí o pastor Glenn, mandei para ele, falei: o que a gente pode cantar aqui? Aí ele colocou: coroado és tu, ó Rei Jesus. Coroar, parece que é pouca coisa, parece que é um detalhezinho que não faz diferença. Faz muita diferença. Porque, gente, está entrando na veia, direto. Na igreja nós estamos cantando em toda reunião. Então, se não tivermos uma teologia fundamentada de fato na verdade do Evangelho, nas Escrituras, nós estamos ensinando nosso povo coisa errada. Falar. Muito antigo. Da linda pátria estou, muito longe, cristão estou. Eu tenho de Jesus saudades,
saudade de quem vive em mim. Quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Feitiçaria, encantamento. Gente, ó vãos terrestres espedores, chamando da criação de Deus, vãos terrestres espedores. Não quero aqui Três ficar. heresias. Misericórdia, meu Deus. Mas o segundo ponto aqui é que a letra das músicas, então, elas têm que ter coerência com a doutrina e a teologia. Olha o que diz 1 Coríntios 2, diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. As nossas músicas têm que ter coerência com a fé que professamos. Terceiro ponto, nós precisamos de bom senso na questão de estilo musical. Se por um lado, as pessoas mais novas não suportam muito as músicas antigas, nós temos também as pessoas mais velhas não suportando músicas mais novas, composições mais novas. Então, é de ambos os lados. Por um lado, nós temos as pessoas mais velhas presas a hinos, e eu vou falar para vocês, isso já foi falado de púlpito também, hinos como esse que o pastor citou agora, que teologicamente estão todo errado. Mas as pessoas se prendem, isso é compreensível. Por um lado, há um lado emocional envolvido nisso. Você compreende isso? O teu histórico, o que você se lembra dos seus 18, 19, 20 anos? Passarinho, bela flor. Então, há um lado emocional agregado nisso. Só que aí que vem a obra de Cristo, onde nós vamos despojando dessas coisas. Mas nós despojamos das coisas que não prestam, que não estão de acordo com a palavra, porque a verdade, nós precisamos continuar cantando. Castelo forte é nosso Deus, né? Escudo e boa espada. Esse hino é de 1500 e pouquinho, né? Dia 31 agora é aniversário de 505 anos da Reforma Protestante. Aí nós cantamos domingo na igreja Castelo Forte, nós cantamos um outro hino composto recentemente, que vão falar dos 5 solas, da verdade. Então nós precisamos de pessoas cheias da palavra de Deus para compor hinos e cânticos da palavra de Deus. Mas o que acontece? Se a teologia é fraca, se as pessoas não conhecem as Escrituras, não conhecem a palavra, as composições elas vão ser baseadas em quê? Em sentimento, elas vão ser baseadas num humanismo, e aí nós estamos com... o pastor está pregando a palavra de um lado, mas do outro o ministério está pregando outra coisa, está despregando. É necessário essa coerência e bom senso. Eu não vou colocar no culto uma música que ela não é congregacional, ela não inclui as pessoas. O estilo pode variar, a cultura varia, mas uma coisa que não pode variar é a centralidade de Cristo, a suficiência dele, a obra da cruz, isso não pode faltar. Congregacionalidade, então, Efésios 5, 18 e 21, vamos dar uma olhadinha lá, e nós vamos já caminhando aí para o final. Efésios 5, 18 a 21, vou ler aqui. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas sede cheios. Ao mesmo tempo que esse verbo encher, ele está como na voz ativa, não, como uma ordem, um imperativo, ele também está na voz média, se não me engano, médio passiva, ou seja, é uma ação de Deus em nosso coração. Ele nos desperta, operai a vossa salvação com temor e tremor, mas também ele fala que quem opera o querer efetuar é o Senhor. Então há uma disposição do coração, ele nos chama a isso, de uma submissão à obra que ele vai fazer em nós. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais,
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quarto ponto, o canto congregacional do povo de Deus deve ser bíblico. Bíblico. Nós temos salmos aqui citados, hinos e cânticos espirituais. Não vai dar tempo de nós falarmos sobre cada um deles, mas nós vemos que o canto congregacional, ele precisa ser bíblico, e ser bíblico não quer dizer que a pessoa pegou um texto só e musicou, porque, melhor dizendo, não é pegar trechos da Bíblia e montar numa melodia, porque o que nós temos muitas vezes é as pessoas achando que um cântico ele é bíblico, mas ele tem jargões, ele tem textos saltados, e no meio ali está o humanismo. Está o humanismo. Cuidado com isso. Próximo. O canto congregacional ainda, nessa parte do que nós colocamos do texto de Efésios, ele fala sobre habite, é o texto de Colossenses agora, 3, 16 a 17, dizendo assim, habite em nós a palavra de Cristo. Deixe ser influenciado, lendo, meditando na palavra de Deus. E instruam, significa que o canto congregacional, a adoração do povo de Deus também ensina. Ela instrui a igreja por meio da doutrina. Louvem a Cristo com salmos. Traduzindo rapidamente esse termo salmos, é um ato de fazer vibrar, produzir som, um toque de cordas, um instrumento musical, hinos, celebração, canção de louvor. Aqui a definição disso aí, né? A tradução dessa palavra, o que significa louvor aos deuses, porque também era usado para isso, para heróis, conquistadores, ou uma canção sacra. Cânticos, que é um ódio, uma canção, um poema espiritual. Pastor, diga para nós aqui, por favor, que o senhor falou para nós, essa diferença entre hinos, cânticos e salmos. O senhor falou para nós há um tempo atrás, porque é um pouco difícil de trazer o conceito desse estudo, mas eu gostei bastante do que o pastor disse para nós um dia desse aí. O Mark Lloyd Jones, ele tem um trabalho que ele fala sobre adoração, e ele traduz isso como os hinos, eles estão falando do caráter de Deus, você adorar a Ele pelo que Ele é, os atributos do caráter dele, que Ele é. Os salmos são falando daquilo que Ele faz, da obra dele. E os cânticos espirituais da nossa experiência com Ele. Por exemplo, o quão cego eu andei e perdido varei, longe, longe do meu Salvador. Isso é um cântico espiritual que está contando a minha experiência com o Senhor. O hino vai dizer dos atributos, do caráter de Deus, né? Ao Deus de amor e de imensa bondade, aí você está contando dele. E os cânticos espirituais, e os salmos, os feitos e a ação do Senhor. Essa é uma definição do Dr. Mark Lloyd Jones. É isso aí. Alguns autores comentando sobre isso, eles falam se esses três termos eles eram intercambiáveis ou não, mas o Lloyd Jones traz isso com muito interessante, vale a pena nós lermos esse livro. Quinto lugar, a letra deve ser teocêntrica, cristocêntrica ou antropocêntrica. Parece fácil da gente dizer. A letra tem que ser teocêntrica, né? Deus, ele é a quem nós buscamos na adoração, louvor, é a pessoa de Cristo, mas nós temos muito de antropocentrismo, o homem no centro. É importante notar que não basta ter versículos bíblicos ou citações bíblicas na letra da música. É necessário que a letra seja teocêntrica, cristocêntrica, que fala dos atributos de Deus, que exalta os feitos de Deus, ou que fala da salvação de Deus em Cristo, especificamente a doutrina da cruz, do Evangelho de Jesus Cristo. Então aí já dá para a gente pegar uma peneira e passar
naquele repertório que a igreja está cantando. Agora, eu queria dar uns exemplos para vocês, para a gente já estar indo para o finalzinho aqui. Um exemplo de música teocêntrica cristocêntrica. Antífona. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo, bem feito. Gente, só tem o Senhor na letra dessa música, tá? Salvador bendito, Salvador bendito, grande é seu amor. E assim vai, né? Grande é o Senhor, um cântico que nós cantamos ontem. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Só que isso aí não mexe com a nossa emoção, entre aspas, né? Então isso não é muito interessante para muitas pessoas. Tem que ter uma pegada, tem que ter uma música alta, tem que ter uma bateria batendo forte, tem que ter você é precioso, você é importante para Deus. Isso é humanismo. Um outro cântico que nós cantamos aqui, ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai. Falando da pessoa, tu és santo, né? Poderoso, tu és digno de adoração, né? Agora vamos ver alguns cânticos humanistas, antropocêntricos. Tu és fiel, Senhor. É todo ele? Não. Mas tem uma coisinha ali que estraga. Fiel a mim. Fiel a mim. Então, às vezes a música ela é boa, mas tem um trechinho ali que já estragou. Porque a fidelidade de Deus não é porque ele tem alguma compromisso, uma responsabilidade conosco. Ele é fiel ao caráter dele. Então é por isso que desse trecho aí, a palavra dele. Então nós podemos cantar, tu és fiel, Senhor, fiel a ti, né? Aqui, essa outra música aqui, Amor Tão Grande. Eu não vou saber cantá-la agora, não lembrar de todas, mas diz assim: só no teu amor encontro a paz que completa o vazio do meu coração. O que está de errado nessa música, nessa letra? Olha só. Só no teu amor, está tudo certo. Encontro a paz. Agora, uma palavrinha-chave aqui. Completa. O Senhor não vem para fazer uma meia boca, uma meia sola. Ele é tudo, ele tem que ser tudo. Então, o completa já estraga. Tem uma música do Asaf Borba que fala bem isso. E completas o meu ser, dentro do meu coração, só existe adoração. A música é linda, toda ela, mas esse pedacinho já estraga. Restitui. Restitui. O que está de errado nessa letra, gente? Ó Deus, eu quero de volta o que é meu. Você se vira aí, me dá o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Esses dias eu vi um cântico que tinha... Eu falei assim, uma pessoa que não está no meio evangélico, ela não entende nada do que foi colocado naquela letra ali. Porque só tem essas expressões assim, que as pessoas pegam do Antigo Testamento uma coisa, e aí acham bonito, cabe com outra frase, coloca, fica um retalho, mas não tem uma coerência teológica. Elas ficam frases, jargões na música. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que eu sei. Eu sei adorar. Adorar é o que eu sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Quem que está no centro aqui disso? É Deus ou é o homem? É o homem. Adorador, eu sei adorar. É o que eu sou. Eu o tempo todo. Como é que ela não é de perto, não é de longe? Como é que é? És Deus de perto e não de longe.
E isso vai contrariar o profeta Jeremias, que diz que tu és Deus de perto e de longe. Mas a letra vai ficando na cabeça das pessoas e Vai cantando, vai. o cara, o levita lá em São Paulo, me deu uma surra, bem em cima de mim, ele disse, isso aqui é antibíblico, isso aqui é uma heresia. Quase que eu apanhei. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Olha, gente, mexe com emoção. Um cântico desse vai chorar. Mas quem está no centro dele não é Cristo, não. Quer dizer, a pessoa, veja bem, a pessoa ao compor isso, ela pode ter tido uma intenção boa, mas ela não estava fundamentada nas Escrituras. Aí ela compôs uma coisa que é bonita, harmonicamente, melodicamente, mas a letra está vazia. O que eu vou fazer num culto cantando? E quem está sendo adorado num culto que eu canto essa música? Veja. Olha só. Olha que esse aí eu aprendi pequenininho, né? E o sabor de mel também. Sabor de mel, né? Então, segura. Quem que é capaz de segurar? Se o Senhor não segurar a nossa mão, nós estamos... Então, amados, é isso. Conquistando o impossível. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, ó, você é campeão. Você é vencedor. Vá que você vai conseguir. Não sabia não. Essa fé que te faz imbatível te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Quem está no centro aqui? É o maratonista. Outra música, Raridade. Você é precioso, mais raro que o ouro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir, Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, olha só, esse é um claro erro exegético de um texto bíblico de Isaías 13, 9 a 12. Tá? Esse aqui foi uma exegegue desse texto, tá? No cântico congregacional cantamos o Evangelho de Jesus Cristo. Embora a adoração seja dirigida à Trindade Santa, ela também é a confissão da verdade que ecoa nos ouvidos das pessoas à nossa volta. À medida que cantamos a glória de Deus em Jesus Cristo, que cantamos sobre a graça e misericórdia, nós anunciamos as boas novas de salvação. Então o cântico pode ser usado, porque ele é... Lembra aqui que Deus fala para Moisés, escreve isso aqui, para que o povo cante, para que eles se lembrem da palavra de Deus. Próximo. Um canto congregacional proclama a salvação. Ainda no Salmo 96, 2, o salmista diz: proclamai a sua salvação, dia após dia. A coleção de cânticos e hinos da Igreja de Jesus Cristo precisa sempre ressoar a mensagem da cruz. A proclamação da morte e ressurreição de Jesus e do pecado com ele é a expressão da centralidade e suficiência de Cristo. E por último, as emoções. Irmãos, a melodia, a harmonia e o ritmo musical, elas podem mexer com as emoções, com a alma. Segundo um especialista nessa área, a sensibilidade emocional do ser humano vem desde a fase gestacional, e alguns dizem sobre heranças emocionais genéticas. Ter emoção ao adorar a Deus não é pecado, mas ela deve estar no seu devido lugar. Se os nossos cânticos e hinos não estiverem acima das experiências humanas e das emoções, nós estaremos falhando no objetivo de buscar a glória de Deus. Eu choro muitas vezes, eu sou chorão. Mas sempre que o amor de Cristo me constrange ali, naquela expressão, eu choro. Mas essa emoção não pode ser o carro-chefe, ela não pode ser o trem ali, a máquina.
ela tem que ser o vagão, lá o último. E para finalizar, o propósito do ministério é que Deus seja glorificado quando pessoas são salvas e a sua igreja fortalecida. O ministério de adoração e culto. Quando a igreja de Jesus Cristo se reúne em qualquer lugar para adorar, o ministério de louvor precisa ter em mente a sua missão, que é auxiliar, facilitar e conduzir esses momentos para que toda a igreja adore e louve ao Senhor. Esse é o propósito. É qualquer como um outro que serve na igreja, não tem nada de especial. E a conclusão é no texto de Efésios 5, 17 a 21, onde nós precisamos cantar as Escrituras e não qualquer coisa. E a pergunta é, para o ministério, para nós temos sede de Deus? Então nós precisamos nos encher dele. Cristo é o centro do culto cristão. Nós falamos em salmos, entoamos louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, adorando não somente na reunião da igreja, mas é uma vida de adoração, vivendo para a glória de Deus, que significa aqui nesse texto, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós tenhamos sabedoria e de maneira nenhuma negligenciamos esse aspecto tão fundamental para a vida da igreja. Amém.